Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas, rapaz... Olá, ouvintes. E o papo hoje é, digamos, um pouco de geopolítica internacional para a gente entender o cenário de fora que interfere aqui dentro, né? Mas não pela discussão da economia, tá? Mas por um tipo de perfil, né, que está virando uma coisa comum, não só aqui, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. No mundo dito ligado à democracia, a uma economia de mercado, enfim, essas coisas, tá? Mas vamos lá. Trump, mais uma vez, é presidente dos Estados Unidos. Ele se elegeu... Mas, rapaz... Impressionantemente, dessa vez ele conseguiu atingir essas pessoas, ou seja, chegar a elas com os votos dos latinos, dos pretos e dos pobres, que ele tanto odeia, tá? E imigrantes também. Mas, rapaz... O dólar valoriza e vai voltar a briga com a China, que já é, na minha opinião, a maior economia do planeta. Não tem nem como dizer que não, eles estão comprando tudo, né? Estão avançando muito rapidamente, mesmo muitos não querendo admitir. E os BRICS, aqueles que dominam as commodities, né? Vai aumentar a produção de petróleo e piorar o efeito estufa em 4 anos. Essa será a principal, talvez, contribuição do Donald Trump. Ele não tem nenhuma simpatia pelas causas ambientais. Mas, rapaz... Teremos cortes em programas sociais, ele acha que cada um se vira do jeito que está, o problema é seu, né? E quem mais sofre com isso? O pobre de direita que votou nele. Você deve ter escutado já isso, né? Alguém falando sobre isso. Tem até um livro lançado recentemente agora que eu recomendo que você poderia ler. No fundo, Mas, rapaz... é tudo fruto de uma articulação que não liberta, que não faz o cara entender as verdadeiras causas da situação. E isso tem a ver com a gente. A pessoa acaba internalizando, botando para dentro, né, um preconceito que nem é dela, mas que ela repete porque foi ensinada a achar que é assim que se encaixa, que é o jeito certo. E é isso que Paulo Freire sempre dizia. Sem uma educação libertadora, a gente segue preso nessas ideias que nos afastam de quem somos verdadeiramente e do que realmente nos ajudaria, enquanto a gente sustenta o sistema que nos oprime. Mas, rapaz... Não é à toa que alcoolismo e depressão são as doenças da modernidade, causadas pela falta de autoestima e confiança. É basicamente isso. É a síndrome do Coringa, baseada no filme Coringa, de 2019, de Todd Phillips, estrelado por Joaquim Fênix. Se você já assistiu, recomendo ver de novo, sob essa ótica. Se não, aproveita para ver. No cérebro, a dor da humilhação é registrada como uma experiência pior que, por exemplo, quebrar uma perna. Mas, rapaz... Não é uma dor física, é psicológica. E a humilhação não está atrelada às necessidades econômicas, mas ao reconhecimento social ou à falta dele. É o mesmo tipo de julgamento que leva algumas pessoas que nem têm acesso à informação de qualidade, a uma educação crítica, a acreditar em ideias que nem ajudam ele e só beneficiam quem está lá em cima, que para ele tem reconhecimento social e certo poder. Essas pessoas, por exemplo, são retratadas no livro O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, de Gessé Souza, o nordestino de Natal, do Rio Grande do Norte, com um currículo brilhante, lançado pela editora Civilização Brasileira. Às vezes defendem cortes de programas sociais, né, o pobre de direita, coisa que acaba prejudicando eles próprios, mas eles não enxergam, acham que estão defendendo o que é correto. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece. Mas, rapaz... É como um imigrante ilegal nos Estados Unidos, que depois de conseguir o seu green card, vira contra os outros imigrantes ilegais porque ele quer se distanciar da situação de vulnerabilidade em que estava antes por ter atingido o reconhecimento social. É o mesmo caso do preto, que defende os racistas, e do nordestino da roça, que defende o fim do Bolsa Família. Mas, rapaz...
Já vi pretos envolvidos com neonazistas, coisa absurda, mas tem isso, apareceu já. E na Ku Klux Klan, que é basicamente território de branco. E índios defendendo grilagem, queimada e desmatamento da Amazônia. Tudo isso é possível? Sim, baseado no que se chama reconhecimento social, que é o que o livro aborda, esse livro aborda, e outro livro também, O Animal Social, recomendo também, que é do Elliot Aronson, né, com a ajuda do Joshua Aronson, seu filho. Tá? Com a volta de Trump, teremos deportações em massa, a volta do preconceito social, da misoginia, que é o preconceito contra mulheres, perseguição, violência, do aumento das armas e da violência relativas a essas coisas das armas, do desrespeito aos direitos humanos, isso ele também não liga, do olho por olho, né? Da caça aos LGBTQIA+, da prioridade às minorias elitizadas, não por serem cultas, mas por terem dinheiro e reconhecimento social. Mas rapaz, Do risco à democracia e à liberdade, e do cada um por si e a bondade do opressor por todos. Mais sofrimento e vazio para pessoas que não podem retroceder para não serem excluídas da bolha do reconhecimento social, uma vez que entra muito difícil sair. O candidato republicano, né, agora eleito presidente, Donald Trump, propõe uma política econômica protecionista e nacionalista para fortalecer a produção interna dos Estados Unidos, o que pode impactar negativamente as exportações brasileiras, afetando a entrada de dólares no Brasil. Essa é a parte econômica. O aumento das tarifas também tende a elevar os preços de produtos nos próprios Estados Unidos, que vai aumentar os preços para os consumidores pobres e da classe média. O pobre de direita, que elegeu o Trump, né? Que é dentro desse público que eu falei. Como todo discurso extremista é messiânico, ou seja, aponta para uma divindade ou algo divino, Trump dessa vez deixou o discurso América Grande de novo, né? Passa a América Grande de novo, por outro, que diz que a América está doente e ele é a cura. mas rapaz, Eu acho que essa frase ele tirou do filme, né? Ela foi dita pelo Sylvester Stallone no filme Cobra, em 1986. Acho que ele pegou ele de lá. Não é pela economia e nunca foi, meu povo. Nunca foi. Não se engane. Inclusive, o livro Pobre de Direita fala disso. E o outro que eu citei também, o Animal Social, também fala disso. É apenas a busca do reconhecimento social, de fazer parte de algo que defende o plano do opressor. E isso leva tempo para reverter, pois se agarram à teologia do domínio e à técnica coaching, onde tudo depende exclusivamente de você, sendo Deus apenas um detalhe, tá? E da sua meritocracia, um conceito que estava caindo em desuso. E aqui voltamos novamente ao reconhecimento social. Nós vivemos tudo isso nas eleições no Brasil para as prefeituras, e em Iguatu particularmente também. Não se escolhe melhor projeto, mas o discurso que mais lhe agrada, tá? É como ir votar de porre e bêbado. Mas quando a embriaguez acaba, a volta à realidade se dá sempre pela dor de descobrir que ao apoiar um projeto de um discurso que parecia música nos seus ouvidos, mas que na realidade é apenas um desastre anunciado, você estará pior ou vai se sentir pior do que estava antes em um nível de reconhecimento social. Vai ver que nada disso colou. Dependendo do estrago que tenha sido feito, às vezes é quase impossível mudar. O Churchill dizia uma frase muito interessante: pássaros criados em gaiolas acham que voar é uma doença. E eu acho que ele estava certo. mas rapaz, Em breve viveremos isso aqui nas eleições para presidente, falta pouco tempo. E corremos sério risco de sermos embriagados, né, de novo, por esse discurso alcoólico e messiânico e voltar a fazer besteira novamente. A gente já passou por isso. Fortaleza quase caiu nessa. Foi por muito pouco mesmo. Fica o aviso. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Um pouco mais filosófico, psicológico, para você entender por que tudo isso anda acontecendo. E, obviamente, sempre com a mão da extrema-direita, dizendo tudo o que ela diz, mas que não acredita e não vai fazer. É isso aí.
Tchau, pessoal. Conte uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!